Olá, o CNT Notícias SP está no ar. Confira os destaques desta edição. Operação da Polícia Militar em São Paulo mobiliza 900 agentes contra tráfico e roubos na capital. Demolição do Caveirão, prédio abandonado na capital paulista há mais de 60 anos, começa no centro e deve transformar a região. E a atenção paulistas e INSS muda regras. Benefício por incapacidade temporária passa a ser liberado sem perícia presencial para afastamentos de até 90 dias. É agora no CNT Notícias SP. Uma grande operação da Polícia Militar foi realizada na capital paulista para combater o tráfico de drogas e os roubos. Cerca de 900 policiais participaram da ação, que teve como foco desarticular organizações criminosas em São Paulo. A operação, chamada Impacto Média Urbis 2, contou com 290 viaturas, 3 blindados e uma aeronave. Segundo a Polícia Militar do Estado de São Paulo, o objetivo foi atingir 2 pontos principais: a logística do tráfico e os crimes patrimoniais, como roubos na modalidade quebra-vidros. Cães farejadores e drones também foram utilizados para ampliar o monitoramento e identificar estruturas criminosas. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a ação busca enfraquecer o crime organizado de forma mais duradoura, com uso de tecnologia e atuação coordenada. A demolição do Caveirão, dos prédios mais conhecidos e degradados do centro de São Paulo, já começou. A estrutura inacabada que marcou a paisagem por mais de meio século, agora dá lugar a uma nova fase para a região. O Caveirão, como ficou conhecido, é um prédio que nunca chegou a existir por completo. Iniciado em 1964, o edifício de 25 andares virou um esqueleto de concreto no coração de São Paulo. Por décadas, foi sinônimo de abandono, insegurança e degradação urbana. Agora, mais de 60 anos depois, a demolição do Caveirão finalmente saiu do papel. Estava muito feio aquilo, né? Uma coisa que a gente passava ali na cidade, principalmente quem vinha da Rádio Leste e via aquela coisa feia ali. Então foi um processo que a nossa Procuradoria desenvolveu e a Secretaria de e a nossa Subprefeitura aqui da Sé fez a ação e a contratação, iniciou para a gente poder tirar aquilo e também não correu o risco de uma coisa que estava ali quase praticamente em ruínas, de prejudicar a questão dos demais imóveis do lado. A gente vai tirar, vai ampliar aquela área de lazer ali da nossa cidade e a gente vai fazendo essas ações. A previsão é que o prédio desapareça completamente até novembro. Ao longo dos anos, moradores e trabalhadores da região relatavam invasões frequentes e condições insalubres no prédio. E o futuro do terreno ainda é incerto. Pela legislação, a área é destinada à habitação popular. A gente já tem uma área ali de praça, a gente vai ampliar aquela área de praça, deixar aquela área mais bonita, né, tirar aquela coisa feia ali. Então é um caveirão, como tá o nome posto popularmente, que vai sair e vai entrar um espaço requalificado para uso da população, um espaço ali comum de ampliação da nossa praça. A demolição só foi possível depois de uma decisão judicial em 2024. O custo da obra é de cerca de 6 milhões de reais, valor que a prefeitura pretende cobrar do proprietário. Mas o dono já acumula uma dívida milionária de IPTU que passa de 4 milhões de reais. O fim do Caveirão marca o encerramento de uma história de abandono que durou décadas e abre espaço para uma nova etapa para transformar o centro da cidade. No próximo bloco, a fila do INSS cai em São Paulo e novas regras, como a dispensa de ida à agência para o auxílio-doença, prometem acelerar a análise e reduzir o tempo de espera. A fila do INSS caiu também em São Paulo. O número de pedidos em análise no Brasil diminuiu 16% entre fevereiro e abril deste ano, passando de pouco mais de 3 milhões para 2 milhões e 600 mil pedidos. A redução da fila do INSS em São Paulo e em todo o país é resultado de um pacote de medidas do governo, entre elas o programa Acelera INSS, que quer diminuir em até 3 meses os processos com mais de 45 dias de espera.
Outra mudança importante na fila é a restrição de pedidos repetidos. Agora, o mesmo CPF não pode fazer novas solicitações, igual antes do prazo de recurso, que é de 30 dias. A estratégia para reduzir a fila do INSS também inclui mutirões de perícia médica e avaliações sociais. O objetivo é agilizar o atendimento e reduzir o tempo de espera para quem depende do benefício. E agora uma mudança importante no atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social. O benefício por incapacidade temporária pode ser concedido sem perícia presencial em casos de afastamento de até 90 dias. Essa é uma forma de tentar diminuir ainda mais as filas no estado. A nova regra do INSS marca um avanço na digitalização dos serviços. Com a atualização do sistema TestMed, o segurado não precisa mais ir até uma agência para pedir o antigo auxílio-doença. Tudo pode ser feito de casa. Basta acessar o aplicativo ou site Meu INSS, anexar atestados e exames e aguardar a análise remota dos médicos peritos. Mas antes de enviar, é preciso atenção na organização dos documentos. Quando uma pessoa fica doente ou sofre um acidente e precisa pedir um auxílio-doença no INSS, a primeira coisa que ela precisa entender é que o perito do INSS não vai avaliar a doença em si. Ele vai avaliar se aquela doença impede a pessoa de trabalhar. E é por isso que a organização dos documentos médicos antes de enviar pelo aplicativo é o passo mais importante de todo o processo. Não basta juntar um monte de papéis antigos e mandar de qualquer jeito. O atestado médico, ele precisa ser recente, ter a letra legível, carimbo do médico, tempo estimado de afastamento e, principalmente, deixar muito claro qual é o problema de saúde que afeta o trabalhador. Antes, esse prazo era de até 60 dias. Agora, documentos que indiquem afastamento de até 90 dias podem ser avaliados sem a necessidade de perícia presencial. Mas atenção, se houver erros ou informações incompletas, o segurado pode ser chamado para uma perícia presencial. Se o perito olha o atestado e os exames e não consegue entender qual é a gravidade do problema ou como aquilo atrapalha a profissão do trabalhador, ele é obrigado a negar o pedido. A falta de clareza no papel é o principal motivo de indeferimentos hoje em dia. Muitas pessoas acham que só porque o aplicativo Meu INSS facilitou o envio dos documentos pelo celular, o benefício está garantido. Mas a facilidade é só no envio, não na aprovação. O sistema digital substitui apenas a fila na agência física. A análise do perito continua sendo rigorosa. A expectativa é que a medida reduza a burocracia, acelere o atendimento e ajude a diminuir ainda mais a fila do INSS em todo o país. No próximo bloco, São Paulo segue com sol entre nuvens e pancadas de chuva e você vai aprender como identificar os tipos de nuvens e os sinais de tempestade. Não saia daí! São Paulo começou a semana com tempo instável, chuva e temperaturas mais amenas, influenciadas por uma frente fria e uma massa de ar polar. Ao longo dos próximos dias, a previsão é de sol entre nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite e umidade alta. E em meio a esse cenário, observar o céu pode ser mais útil do que parece. Entender os tipos de nuvens ajuda a identificar sinais de tempestade e se preparar para mudanças no tempo. Olhar para o céu nunca foi tão importante. Em meio ao aumento das tempestades no país, muita gente passou a observar as nuvens em busca de sinais de alerta. E segundo especialistas, o tamanho e o formato delas podem revelar muito sobre o tempo que vem pela frente. O Atlas Internacional de Nuvens da Organização Meteorológica Mundial as classifica em 10 gêneros principais, definidos com base na aparência e na altitude. Esses gêneros se subdividem e, como também podem se combinar, resultam em mais de centenas de formações possíveis. Na prática, a identificação das nuvens pode ser complexa, já que é comum a presença simultânea de diferentes tipos no céu, o que dificulta uma classificação única e isolada.
Entre as nuvens mais conhecidas estão as cúmulos, aquelas brancas com formatos de algodão. Elas são comuns em dias quentes e sozinhas não representam perigo, mas podem evoluir. As nuvens do tipo cúmulos possuem base em baixos níveis, mas apresentam potencial de crescimento vertical. Em condições favoráveis, podem se desenvolver até grandes altitudes, dando origem às famosas cumulonimbus. É essa nuvem que mais chama a atenção e preocupa. As cumulonimbus são gigantes com base escura e podem trazer prejuízos. As cumulonimbus, por sua vez, são nuvens de grande desenvolvimento vertical, que podem atingir grandes altitudes na atmosfera. Com um aspecto imponente, muitas vezes se assemelham a enormes torres. Elas estão associadas a tempestades que podem ocasionar chuva intensa, muitos raios, fortes rajadas de vento e até mesmo granizo. Em condições atmosféricas favoráveis, especialmente com forte instabilidade e também com o cisalhamento vertical do vento, ou seja, a variação da intensidade e ou a direção do vento com altitude, as cumulonimbus podem evoluir para supercélulas. As supercélulas estão associadas a tempestades altamente organizadas. Identificar uma nuvem nem sempre é fácil. Muitas vezes, diferentes tipos aparecem ao mesmo tempo. E fatores como vento, umidade e temperatura misturam as formas no céu. Mas uma coisa é certa: entender os sinais da atmosfera pode ajudar na prevenção. Nas supercélulas, a nuvem principal é a cumulonimbus, acompanhada por nuvens acessórias. Entre elas estão a All Cloud, que é a nuvem parede, que se forma na base da tempestade. A Shelf Cloud, que é a nuvem prateleira e que ela está na região de avanço da tempestade. Além de formações como pileus, no topo da nuvem, em crescimento, e também amamatos, geralmente observadas na parte inferior da bigorna. Por isso, ao avistar uma nuvem cumulonimbus, é importantíssimo ficar atento. Ela geralmente indica a presença ou a aproximação de uma tempestade que pode trazer chuva intensa, ventos fortes, raios e até mesmo granizo nas proximidades. E fica o alerta ao perceber mudanças no céu, principalmente com nuvens escuras e muito altas. O ideal é buscar abrigo e evitar áreas de risco. Observar o céu pode ser mais importante do que parece. A gente fica por aqui. Você pode acompanhar toda a nossa programação no aplicativo CNT Play. Eu te encontro amanhã. Até lá.